índice mundial de preços de alimentos subiu pela primeira vez em um ano. A informação é da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, a FAO. O índice, tido como referência dos preços internacionais de commodities alimentares, atingiu média de 127 pontos em abril, um avanço de 0,6% na comparação com o mês anterior. Já em relação ao mesmo período de 2022, o índice teve queda de mais de 19%. De acordo com a divulgação da FAO, a recuperação de preços no último mês foi liderada por um forte aumento do índice de preços do açúcar, que teve média de 149,4 pontos, alta de 17,6% em relação a março, marcando o terceiro aumento mensal consecutivo e atingindo seu nível mais alto desde outubro de 2011. As altas seguidas estão escoradas em revisões para baixo nas previsões de safras da Índia e China, juntamente com produções abaixo do esperado na Tailândia e na União Europeia. Na sequência das altas, o índice de preços da carne teve média de 114,5 pontos no último mês, alta de 1,3% em relação a março. Em abril, as cotações dos preços internacionais da carne suína foram as que mais subiram, devido ao aumento das compras de importações pelos países asiáticos e às contínuas limitações de oferta em vários dos principais exportadores, devido aos altos custos de produção e problemas de saúde animal. Ainda, de acordo com a Organização Internacional, após 9 meses de quedas contínuas, os preços mundiais da carne de ave se recuperaram, à medida que a demanda de importação da Ásia aumentou. Os preços internacionais da carne bovina também aumentaram em resposta à queda na oferta de gado para o abate, principalmente nos Estados Unidos. Pelo lado das quedas, destaque para o índice de preços de cereais, que teve média de 136,1 pontos em abril, um recuo de 1,7% em relação a março e 19,8% abaixo do valor de um ano atrás. Os preços internacionais do trigo caíram 2,3% em abril, para o nível mais baixo desde julho de 2021. Impulsionados principalmente pelas grandes disponibilidades de exportação na Federação Russa e na Austrália. Em igual mês, influenciado principalmente por maiores ofertas na América do Sul, o milho apresentou uma queda de 3,2% nos preços. Entre outros grãos, os preços mundiais de cevada e sorgo também caíram, refletindo a fraca demanda global. Na sucessão de baixas, o índice de preços de lácteos teve média de 124,6 pontos, queda de 1,7% em relação a março. Os preços internacionais de leite em pó caíram pelo 10º mês consecutivo, impulsionados principalmente pela fraca demanda global de importações. Queda também no índice de preços do óleo vegetal, com média de 130 pontos em abril. Recuo foi 1,3% em relação ao mês anterior. A baixa do índice refletiu o efeito combinado dos preços mundiais estáveis do óleo de palma e das cotações mais baixas dos óleos de soja e de girassol. Olha, e para falarmos então sobre continuarmos esse bloco econômico, nós vamos conversar agora com o economista, o Jason Vieira, e também com o nosso comentarista, o Miguel Daúde. Eu vou começar, então, resgatando aqui, né, a nossa primeira manchete, os dois que já estão aqui comigo em nosso telão. A primeira manchete do dia, a gente falou sobre esse aumento pela primeira vez em um ano do índice de preços de alimentos da FAO. Começar com o Jason. Jason, o que isso significa, né? Pode ser um sinal positivo da economia mundial, que pode estar voltando a crescer? Bem-vindo, boa noite para você. Olá, boa noite, obrigado pelo convite. Não necessariamente, esse movimento ele foi muito baseado em alguns itens específicos, como, por exemplo, o açúcar. Ele tem um peso grande dentro da cesta de alimentos e, com isso, obviamente, ele acaba gerando um peso no cômputo geral. Mas há uma série de alimentos ainda que preservam os preços de alimentação mais baixos, também em nível global, e apesar do índice ter subido, quando nós observamos a inflação de alimentos no Brasil e observamos em outros países, ela ainda é uma inflação que pode ser considerada num ciclo de alívio.
podemos dizer assim, ou seja, ela não preocupa mais como preocupou, por exemplo, durante uns períodos pós-pandêmicos. Então, nós temos expectativas de algumas safras muito positivas, safras de grãos principalmente, como nós vimos aí. E essa safra de grãos positivas aqui no Brasil, apesar da quebra de safra do Sul, nós tivemos uma safra muito boa, um recorde de safra de soja. E neste contexto, ainda existem dúvidas em relação a essa questão do crescimento mundial. Porque os Estados Unidos têm dado sinais muito positivos, por exemplo, em relação ao seu mercado de trabalho, como nós vimos no payroll hoje, uma criação muito forte de postos de trabalho. A Europa também emite alguns sinais positivos, mas a Ásia ainda está patinando. E a Ásia é quem é o grande demandante nesse curto prazo, especialmente de proteínas. Perfeito. Olha, Daúde, como é que você avalia esse aumento no índice da FAO em relação às commodities, né? O Jason já falou alguma coisa aí sobre os grãos, só que a gente viu que o açúcar acabou sustentando esse índice da FAO, né? Agora os grãos foram em movimento contrário, forçaram aí a queda, né? Recuaram os cereais. Boa noite, Marusa, boa noite, Jason, boa noite a todos, nossos amigos telespectadores. Bom, o índice da FAO, eu concordo com o Jason, quando não é uma trajetória, né, de alta. Nós temos uma questão muito pontual do açúcar, que teve uma alta significativa e acabou puxando o índice, mas ainda há uma incerteza muito grande, viu, Marusa, no cenário internacional. E o que me preocupa muito em relação ao preço de commodities, a China é o nosso maior demandante, né? E a China não está tão bem assim das pernas quanto se imagina. A China tem dificuldades, né? Os bancos chineses têm um endividamento muito grande. Esse baque, né, que a economia sofreu nos últimos tempos, tudo indica que pode ter afetado a trajetória de crescimento da China. E isso pode significar que o Brasil pode ser afetado, principalmente o nível de preço das commodities no mercado internacional. Então, o produtor brasileiro ele tem que ter muita atenção no seu planejamento, nas suas estratégias, né? Nós estamos vendo aí vários produtores que não venderam a sua soja, hoje muitos, se vender, vai tomar prejuízo, porque estava sempre esperando um pouquinho, né? Então, nós temos que pensar que a agricultura é um ciclo evolutivo. Então, se você tem soja hoje, você vende, depois você vai ter mais. Se você fica querendo ganhar em tudo, você, às vezes, acaba perdendo. Então, o cenário ainda é incerto. Portanto, muito cuidado ao produtor, não tome por base essa trajetória e essa tendência de índice que nós vimos hoje na FAO. E ficar de olho aí na Ásia, né, Daúde? Ô, Jason, vamos falar um pouquinho de dólar, né, de câmbio, porque isso acaba também influenciando nessa comercialização, né? Hoje o dólar teve mais um dia de queda. Na sua avaliação, qual que seria a taxa aí de equilíbrio do dólar hoje? A taxa de equilíbrio do dólar é a pergunta mais difícil também, mas ela está dentro do cenário atual, considerando custos. O produtor sempre quer mais, ele sempre quer acima de 5, quer alguma coisa parecida. Mas é uma taxa abaixo de 5. Então o produtor não precisava se preocupar tanto. E tem que operar hedge, que a gente sempre fala. Então, hoje até falou da questão de proteções aí. É muito importante que o produtor, que é o produtor de commodities, que é o produtor que acessa o mercado internacional, não acesse o mercado internacional só para vender sua produção, também para fazer proteções. E isso é muito importante. E o dólar agora, talvez ele esteja numa tendência que, ainda que esses dados dos Estados Unidos estejam conflitantes, especialmente os dados do mercado de trabalho, a tendência é de que provavelmente o Fed, em algum momento desse ano, pare de subir juros. Do momento que ele para de subir juros, a tendência é de que o dólar se estabilize em nível global e moedas, por exemplo, como de mercados emergentes, podem começar a se valorizar. Então, o real pode começar a ganhar do dólar. Então, é sempre bom estar de olho nessa proteção, porque ela é uma proteção importante, junto com as proteções de hedge de produção também. Evitar exatamente o que o Daúde falou. Eu trabalhei muitos anos com o setor agrícola também, e eu sei que existe isso de ficar esperando até o momento certo, e o momento certo acaba sempre passando, né? Então... E aí a gente vê sinais aí que essa taxa de juros norte-americana ela pode se estabilizar, pode pausar já a partir do mês que vem, né, Daúde? A taxa de juros no Brasil, Marusa,
Não, a É norte-americana. incerto. É, a Tá? norte-americana, né? Que ele falou do Federal Reserve. O Banco Central Provavelmente essa alta americano. deve dar uma estabilizada aí a partir do próximo mês, a gente O Banco Central ele acredita. deixou a entender que a taxa pode estabilizar, mas não quer dizer que ele vai começar a reduzir juros como o mercado espera. O Jason, que é especialista nisso, sempre escreve sobre a economia internacional. Jason, a gente viu um dado conflitante, né? O mercado de trabalho subindo fortemente, e o Banco Central deixa claro que a inflação pode estar caminhando com uma certa estabilidade, mas o mercado de trabalho ele preocupa, porque quando você tem um mercado de trabalho aquecido, isso segura um pouco a alta de juros. Não sei se está certo esse raciocínio, Jason. O problema do mercado de trabalho aquecido é que ele efetivamente se converte em inflação de demanda, né? Então, ou seja, as pessoas estão trabalhando, as pessoas estão consumindo e aí você pode ter uma inflação de demanda. E isso é exatamente os temores que tem agora o Federal Reserve, o Banco Central Americano. Então, ele tem dificuldade em dizer quando é que é a pausa, mas, ainda que haja dificuldade, já pelo que os membros do Fed falam, já está se chegando ao que a gente chama de taxa terminal nos Estados Unidos mesmo. Jason, só, Marusa, se você me permite, eu gostaria de focar um pouco no mercado interno aqui no Brasil, que é muito importante para nós. Claro. Hoje tem uma matéria no jornal Valor Econômico mostrando uma preocupação muito grande das grandes varejistas, né, em relação à inadimplência, em relação ao crédito. E uma das interessante que está ali, Jason, é que as varejistas estão preocupadas porque o preço dos alimentos estão caindo e com preço menor eles não conseguem manter a rentabilidade. Como você vê o mercado interno em relação ao consumo de alimentos que, de uma certa forma, poderia ajudar muito o produtor? Você vê uma possibilidade de uma demanda maior com os custos estabilizados? O problema da UD é que assim, a demanda maior agora, ela talvez não seja o suficiente para compensar a queda de preço pela oferta. Você tem um processo de oferta muito intensivo agora no mundo, né? E aí no Brasil também, né? Apesar de que em nível internacional você tem o abate de algumas matrizes de carne bovina que podem reduzir preço e tal. Aqui no Brasil a história não é bem essa. Nós tivemos inclusive a redução de embarques da China que ajudou no preço da carne cair aqui no Brasil. Então, pode ser que beneficie o brasileiro, mas não tanto o produtor, né? E a inflação também. Nós temos as nossas projeções que a inflação de alimentos, pelo menos no Brasil, ela vai ser a menos problemática de todas. Então, tivemos dados bons recentes do mercado de trabalho aqui no Brasil, mas a dúvida é o problema do crédito. A gente está vendo a inadimplência crescer, isso está sendo um problema aqui no Brasil, e há temores de que nesse cenário aí a gente tenha um contexto de que não vai haver um crescimento econômico muito forte aqui no país, por causa dessa questão do crédito, que é muito parecido com o que também, obviamente, formatos diferentes, mas com aquilo que tem acontecido com o crédito nos Estados Unidos. É o crédito que vem assustando a gente, né, Daúde? Gente, muito obrigada pela participação de vocês. O nosso tempo está acabando. Daúde, obrigada. A gente conversa mais na semana que vem. Jason, obrigada pela participação. Pode finalizar. Não, eu que agradeço, Marusa, a oportunidade e agradecer o Jason por estar conosco. O Jason é um grande especialista nessa área de mercado internacional, mercado interno, commodities. Então, sempre é bom a gente ter uma opinião de um profissional como ele. Jason, obrigado. Obrigada, Jason. Uma boa noite para você. Obrigado, até uma próxima.